Não, não, eu já sei. Talvez você seja um daqueles que, se eu não espiritualizar as Escrituras e te cobrar 10% desobedecendo a ordenança de Jesus, de graça recebeste, de graça dai, você não vai ficar nesse vídeo até o final. Mas se você tiver aí um pouco de paciência, for uma pessoa um pouco mais tolerante quanto à percepção do outro no tocante às Escrituras, fique aí até o final e depois você deixa aí o seu comentário. Se gostar, deixe um like também, ok? Então, a passagem de Lucas, no capítulo 16, quando fala do administrador infiel, não está falando de ninguém mais do que dos judeus. Daqueles judeus que, percebendo que era uma questão de tempo, a invasão romana à cidade de Jerusalém para deter aqueles rebeldes insurgentes, aqueles grupos judeus que haviam se levantado para tentar livrar Israel das mãos do Ocidente, estavam cada vez mais irritando o Império Romano. Então era uma questão de tempo para que, estressado com esses grupos, Roma administrasse uma invasão que fosse causar grande dano aos judeus, a todos os judeus que moravam dentro do território de Israel, e principalmente aqueles que moravam na cidade de Jerusalém. Então o texto está tratando disso. Boa parte dos judeus, percebendo que em breve ia acontecer, começaram a debandar da rigorosa tradição religiosa judaica. Passaram a defraudar o seu Deus, o Deus que eles cultuavam ali, para que quando essa invasão romana acontecesse, eles fossem bem vistos ou benquistos por parte dos soldados romanos e com isso fossem acolhidos naquele novo domínio. Então eles, percebendo que isso era uma questão de tempo, começaram a defraudar a cultura religiosa judaica para que, quando os romanos destruíssem toda a cultura religiosa judaica, eles fossem bem recebidos dentro daquela nova cultura que se imporia de maneira plena agora sobre os judeus. Então, para que eles fossem recebidos dentro dessa cultura que se imporia de maneira plena sobre os judeus, eles começaram a preparar o caminho para que, quando isso acontecesse, isso se consolidasse no tocante a eles. E por isso eles são enaltecidos, porque eles estavam agindo sabiamente, preparando o caminho para ser bem recebidos quando uma nova cultura se impôs sobre o território de Israel. Então é disso que está tratando ali o texto. Talvez a melhor pessoa para representar isso que estava acontecendo ali seja um judeu que nasceu ali alguns anos após essa parábola ter sido dita. Estou me referindo aqui ao historiador e escritor Flávio Josefo. Flávio Josefo era um insurgente contra o Império Romano e que, ao ser capturado, achou por bem se aliar ao Império Romano. Passou a passar informações sobre a cidade, passou a passar informações sobre a cultura judaica, o que facilitou o cerco de Jerusalém, o que facilitou os planos estratégicos para a invasão e a destruição dos judeus em 70. O cerco durou ali aproximadamente 5 meses, e quando os romanos invadiram a cidade, eles invadiram com tanta fúria, com tanto ódio, com tanto rancor do povo de Israel, que há relatos de que os soldados queriam passar todos ao fio da espada. E mesmo o general Tito clamando a eles para que eles não destruíssem o templo e não agissem com tanto ímpeto, eles não obedeceram porque estavam cegos de ódio dos judeus. Então, o texto está tratando disso. Aquelas pessoas percebendo que esse ódio ia ser derramado em grande escala sobre os judeus por causa da rebeldia daqueles grupos insurgentes que estavam se levantando contra o Império Romano e cada vez mais despertando o ódio e a fúria de Roma sobre os judeus, e sabendo, né, que era inevitável essa invasão romana furiosa sobre Israel, começaram a defraudar aquela cultura rigorosa, religiosa judaica,
para poder se dar bem quando tudo isso acontecesse. Então, agora que eu já expus a parábola do administrador infiel de Lucas 16, se você tiver gostado do conteúdo aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu like, ok?